Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rubem de português e vamos dar continuidade ao estudo de hoje sobre os verbos, né? Haverá muitas outras coisas a ser estudadas sobre verbos, mas hoje vamos encerrar a parte que eu estou dedicando no momento, que é a compreensão de raiz, radical, tema, vogal temática, desinências, né? Ou seja, a estrutura do verbo. Para encerrar a estrutura do verbo, vamos falar sobre a desinência modo temporal, parte 2, onde vamos falar sobre o tempo. Já vimos que são as pessoas que fazem o verbo mudar, flexionar. E uma de suas mudanças indica o modo e o tempo. O verbo é o principal elemento linguístico, não é único, mas é o principal elemento da língua responsável por marcar o tempo. O verbo pode indicar se é pretérito, presente ou futuro. Pretérito é o mesmo que passado. De agora em diante, vou falar apenas em pretérito para referir-me ao tempo passado, quando estiver falando de verbo. Tá? Os verbos sofrem flexões, ou seja, os verbos se modificam no final. Existem também os verbos irregulares, que esses modificam no início, mas é outra questão, não vamos entrar nela no momento, é super simples, mas é outra questão. Nós estamos dedicando ao estudo dos verbos regulares. Essa mudança no final dos verbos, essas flexões, que a palavra certa não é mudança, é flexão, flexão é mudança, é dobrar-se em muitos, de 3 articulações dos dedos, dobrou-se em 3. Então, flexão é dobrar-se em vários. Se chamam desinências as flexões. Existem apenas 2 desinências. A primeira é a desinência número pessoal, que indica se a primeira, segunda ou terceira, singular ou plural. E a segunda desinência é que nós estamos estudando na aula passada e nesta, que é a desinência modo temporal. Na aula passada a gente falou sobre a desinência modo temporal, enfocando no modo. Se é uma ordem, se é uma dúvida ou possibilidade, ou se é uma indicação, uma afirmação. Né? A primeira, como já disse, mostra a pessoa e número, segunda ou terceira do singular, se é a primeira, segunda, terceira do plural, e a desinência número pessoal na penúltima aula. A segunda desinência indica o modo tempo. O modo, foi dito agora mesmo, estudamos na aula passada. Agora vamos dedicar ao tempo. Tem uma música que fala que o tempo é um dos deuses mais lindos. Zeno Wendler, um filósofo da linguagem, disse: o fato de os verbos terem tempos verbais indica que o tempo é relevante para seu uso. O fato de os verbos terem tempos verbais indica que o tempo é relevante, é importante para seu uso. O que será que significa isso? Entre muitas coisas que os senhores poderão definir por si mesmos, significa que, por indicar que, por causa do tempo, os verbos podem expressar atividades, eventos, processos, estados. Do que era antes para o que será depois, as mudanças que lhe ocorrem. Através da desinência modo temporal se pode saber qual é o tempo e o modo. A grosso modo, o tempo pode ser pretérito, presente ou futuro. Disse a grosso modo, e vamos explicar por quê. Né? O tempo presente não tem variação, é somente presente. É agora e pronto, acabou, não tem como variar. O tempo presente é somente presente. Já o tempo pretérito pode ter 3 variações. O pretérito pode receber 3 diferentes tipos de pretérito. E o tempo futuro pode ter 2 variações. Por quê? Coisa mais deliciosa. A gente vai saber por quê. Presente agora e pronto, não tem nada demais nisso. E por isso é um só. Que pode dizer que existe outros tipos de presente? Só tem agora e pronto. Não tem muita variação. É o momento acontecendo e pronto. Agora,
O futuro, ele pode se referir a um futuro ligado a este momento, ou seja, futuro do presente, este momento presente. Futuro do presente, mas pode também ser o futuro ligado ao passado, ou seja, o futuro do pretérito. Por isso que o passado terá um futuro, o presente também terá um futuro. Então, o futuro pode ser futuro do presente, se eu estou me referindo a este momento, de agora em diante, qual será o futuro, mas daquilo que eu passei ontem, o que vai acontecer com ele? Ele será o futuro do pretérito. O que aconteceu ontem? Que vai resultar no futuro. Futuro do pretérito. Gente, língua portuguesa é rica, é muito rica, é maravilhosa. Sinto um prazer em estudar o português. O português é tudo de bom, é tudo de bom, é muito bom. Observe o diálogo. Ele acontece a partir do momento atual, ou seja, do presente. Professor, o senhor sabe cantar? Sim, sei cantar. Então cante para nós. Amanhã eu cantarei. A conversa aconteceu em que momento? No momento atual, agora, presente. Mas a professora cantará em outra aula, no futuro do presente. Então, o futuro do presente é cantarei. Ei, eu cantarei, tu cantarás. Ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Veja esse outro diálogo partindo de momento do pretérito. Ontem o senhor falou que cantava quando era menino. Sim, quando menino eu cantava, mas fiquei doente e perdi a voz. Cante para nós. Eu cantaria se ainda tivesse boa voz. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Observe que a conversa fala que no passado o professor perdeu a voz e por isso não pode mais cantar. Eu cantaria é futuro do pretérito. O futuro de algo que já não existe mais. Cantarei é futuro do presente. É afirmação de que eu posso fazer algo. Agora, eu cantaria é futuro do passado. Eu não posso mais fazer. Né? Ou eu não quero fazer, depende do caso. Né? Mas referente ao passado. Então, ei, né, é futuro do presente. Ia é futuro do passado. Cantarei, cantaria. Cantarei, futuro do presente. Cantaria, futuro do passado. Vejamos agora os 3 tempos pretéritos. Existe o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. O que é algo imperfeito? Eu peço que os senhores deem uma pequena pausa para pensar nisso. Depois que os senhores pensarem por 1 minuto, mais ou menos isso, demora algum tempo, não fica aquela coisa rápida, desesperada. Eu tenho que falar agora. Dê um pequeno tempo, pense, e depois que os senhores pensaram, filosofaram, meditaram, retorne ao vídeo, por favor. Vou repetir a pergunta. Quando eu terminar de falar, deem a pausa. Depois desses poucos segundos, 1 minuto no máximo, retorne ao vídeo, tá? A pergunta é: o que é algo imperfeito? Já respondeu? Já pensou? Já refletiu? Já meditou? Já filosofou? Então vamos. Imperfeito é algo que ainda não acabou.
que não está pronto, que ainda está sendo feito, né? Pretérito imperfeito é uma ação que começou, passado, mas pode estar continuando até agora. É um passado que provavelmente ainda não terminou. Passado que já acabou, mas esse passado continua até agora. Então, passado ele é imperfeito, porque passado acabou. Se ele continua, esse passado está continuando, ele não terminou ainda. É um passado que se estende até agora, se estende ao presente. Então, ele é um passado imperfeito, né? Vamos esse exemplo aqui, ó. Professor, o senhor cantava quando criança? Sim, quando era menino cantava muito bem. E agora não canta mais, continuo cantando até hoje no coro da igreja. Cantava. Observe que cantava indica que era algo que fazia no passado, mas possível que ainda continue cantando. Então, cantava é pretérito imperfeito, pois é passado que não ficou para trás, continua até hoje. Cantava. Então, ava, eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Agora vamos ver o pretérito perfeito. O que é algo perfeito? Como pedi anteriormente, peço outra vez que os senhores dêem uma pequena pausa. Pode ser um pouquinho menor, porque já refletiram, já meditaram, já filosofaram. Então essa é só, a partir do que vocês já meditaram antes, os senhores poderão meditar a partir de agora um pouquinho já mais fácil, né? O que é algo perfeito? Já filosofaram? Algo perfeito é algo que já está pronto, já terminou. Veja esse outro diálogo de um passado perfeito, ou seja, que já acabou, não continua mais. O passado ficou no passado, o pretérito ficou no pretérito. Professor, o senhor cantava quando criança? Sim, eu cantei quando era menino. E agora não canta mais? Não canto mais porque fiquei doente e perdi minha voz. Cantei. Ei. Observou que cantei deixou claro que o passado passou e não volta mais? Então, eu cantei é pretérito perfeito, pois já não existe mais, ficou para trás. E pretérito mais que perfeito? Se um pretérito perfeito é algo que ficou para trás, um passado em relação ao presente, um pretérito mais que perfeito é um passado de outro passado. Ou seja, uma coisa que já era passada, teve alguma coisa anterior a ela, né? Um passado dela. Veja o diálogo. Professor, o senhor já cantou quando criança? Sim, quando era menino eu cantava. Por que não canta mais? Eu cantara quando adoeci. Tem dois passados, olha, adoeci é o passado, e ele, antes de adoecer, ele cantava. Então, eu cantara quando adoeci. O passado do passado. O passado, simplesmente passado, é adoeci, né? Agora, o passado deste passado, do adoeci, é cantara. Então, se eu falei que eu adoeci, é passado, não estou doente mais. Mas antes desse passado, havia um outro que eu me refiro. Eu cantara quando adoeci. Então, cantara é passado de um outro passado que adoeci. Super simples. Eu cantara, né? É o passado de adoeci. Como eu estava dizendo, o estudo dos verbos é uma delícia. E é importante, gente, não bastava ter só passado? Pode ser que sim, por que não?
Mas é muito mais rico ter três possibilidades. Um passado referente ao agora, um passado referente a outro passado, um passado que era perfeito, um passado que é imperfeito, demonstra muitas coisas. Me possibilita maior possibilidade de expressar o que eu quero dizer. O professor está doente agora. Voltando, ainda fala sobre pretérito mais que perfeito. Como adoeci é pretérito perfeito, ou seja, um passado que já acabou, ele ficou doente, não está doente mais, então ele está curado. Mas a doença afetou a voz dele. Quem veio depois, a doença ou a música, no fato dele cantar? A música veio antes, pois antes de adoecer, ele cantava. Então, cantar é um passado de outro passado. Primeiro ele cantava e depois ficou doente. Cantara é passado de adoeci. Em futuras aulas, vamos estudar com mais detalhe os tempos verbais. O objetivo da presente aula, dessa das outras duas anteriores, é conhecer apenas as desinências. Gente, abraço, sim. Essa aula foi um pouquinho mais longa, mas ela foi muito rica, assim, eu acredito. Espero que os senhores também a encontrem como maravilhosa. Para mim foi maravilhoso poder compartilhar com os senhores um pouco daquilo que tenho. Por favor, compartilhem comigo as suas impressões, as suas observações. Deem para mim este presente, aquilo que os senhores pensam, né? Aquilo que os senhores entenderam. Isso é enriquecer a mim. Obrigado, gente. Abraços. Como se diz em espanhol, hasta pronto!